Olá, esta é a nossa quarta aula sobre o tema álgebra matricial. Na aula anterior, nós vimos a multiplicação de matriz por matriz. A multiplicação de matriz por matriz não goza das mesmas propriedades que a adição, isto é, não possui aquelas propriedades estruturais. Razão por que nós decidimos incluir nesta aula dois tópicos sobre a multiplicação de matrizes. O primeiro, alguns teoremas sobre a multiplicação de matriz por matriz, e o segundo, algumas observações sobre a multiplicação de matriz por matriz. Então, vamos lá. Multiplicação de matriz por matriz, teoremas. Nós vamos então considerar três matrizes A, B, C. Matrizes que satisfazem as condições de cada um dos teoremas. No primeiro teorema, nós temos a matriz A, que é, portanto, uma matriz M por N, a matriz B, uma matriz N por P, a matriz C, uma matriz P por Q. Essas matrizes são tais que são possíveis as multiplicações. A matriz A multiplicada pela matriz B, porque a segunda, as colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, e as colunas da matriz B é igual ao número de colunas da matriz C. Então, a conclusão do nosso teorema é que A multiplicado por B associado com C, ou A associado com B multiplicado por C, são iguais. Ou seja, a multiplicação de matriz por matriz possui a propriedade associativa, que, aliás, comparando com a adição de matriz, é a única propriedade que coincide. Muito bem. O segundo teorema, teorema 2, sejam matrizes A, M por N, B, N por P e a matriz C, uma matriz N por P. São essas condições para podermos fazer a construção do teorema que vem a seguir. Então, a matriz A multiplicado pela soma da matriz B com a matriz C é igual à matriz A multiplicada por B mais a matriz A multiplicada por C. Esse teorema está nos informando que a multiplicação de matrizes é distributiva à esquerda. O segundo teorema relaciona que a multiplicação de matrizes é associativa, ou melhor dizendo, é distributiva à direita. Matriz A, M por N, matriz B, M por N e a matriz C, N por P. Então, nós podemos fazer a distribuição à direita da matriz C, ou seja, A mais B associado multiplicado por C é igual a A multiplicado por C mais B multiplicado por C. Observe que essas propriedades acontecem não simultaneamente, isto é, ou a multiplicação de matriz é distributiva à esquerda, ou a multiplicação de matriz é distributiva à direita. Se a multiplicação de matriz fosse distributiva à esquerda e distributiva à direita, nós diríamos que a multiplicação de matriz goza da propriedade distributiva. Portanto, o que não é o caso. Ou ela é distributiva à esquerda, ou ela é distributiva à direita. Muito bem.
O quarto teorema refere-se à associação entre um escalar e duas matrizes. Isto é, nós podemos intercalar o escalar colocando no início da multiplicação entre as duas matrizes, isto é, associando o escalar com a primeira matriz, ou associando o escalar com a segunda matriz, ou associando as duas matrizes e multiplicando pelo escalar. Observe que esses teoremas, embora necessários, ele não mostra aqui a existência das propriedades que existem na adição de matrizes. Muito bem. E agora nós vamos fazer algumas observações sobre a multiplicação de matrizes. A primeira observação, a observação 1, a multiplicação de matrizes não é comutativa. Isto é, em geral, a multiplicação da matriz A pela matriz B é diferente da multiplicação da matriz B pela matriz A, como nos três casos e exemplos que mostramos a seguir. Aqui no primeiro exemplo nós temos que existe a multiplicação da matriz A pela matriz B, mas não existe a multiplicação da matriz B pela matriz A. Isto é, a matriz A sendo M por N, a matriz B sendo N por P, existe a multiplicação de A por B que vai nos dar uma matriz M por P. Porém, a multiplicação da matriz B pela matriz A não existe, porque o número de colunas da matriz B é diferente do número de linhas da matriz A. Isto é, aqui sequer a multiplicação existe. Portanto, dá-se para concluir que A multiplicado por B é diferente de B multiplicado por A. Temos agora um outro caso em que tanto existe a multiplicação da matriz A pela matriz B, quanto a multiplicação da matriz B pela matriz A. Porém, o que ocorre? A multiplicação da matriz A pela matriz B vai nos dar uma matriz M por M. E a multiplicação da matriz B pela matriz A vai nos dar uma matriz N por N, o que nos mostra claramente que A multiplicado por B é diferente de B multiplicado por A, uma vez que A multiplicado por B é uma matriz de ordem M e B multiplicado por A é uma matriz de ordem N. E finalmente nós vamos ainda mostrar uma terceira situação em que as duas matrizes são de mesma ordem, aqui nós estamos considerando duas matrizes de ordem N, e que neste caso existe a multiplicação de A por B, como também existe a multiplicação de B por A, porém a multiplicação de A por B é diferente da multiplicação de B por A. Então, vamos assim mostrar, fazer um exemplo mostrando isto. Temos aqui a matriz A, 2, 1, 3, 2, a matriz B, 1, 3, 2, 4. E que nós queremos mostrar é que o produto da primeira matriz pela segunda é diferente do produto da segunda matriz pela primeira. Então, nós temos aqui, vamos multiplicar a primeira linha dessa matriz, portanto, 2, 1 pela coluna 1, 2. Então, nós vamos ficar com 2 multiplicado por 1, 2 multiplicado por 1, mais 1 multiplicado por 2.
Isso nos dá, portanto, 2 multiplicado por 1, 2, 1 multiplicado por 2, 2, 2 mais 2, 4. Portanto, nesse produto, o primeiro elemento é 4. Vamos agora multiplicar as matrizes em posições invertidas. Então, eu vou ter 1, 3, que é a primeira linha, multiplicado pela primeira coluna, 2, 3. Então, nós vamos ficar com 1 multiplicado por 2, mais 3 multiplicado por 3. O produto e a soma nos dá 3 multiplicado por 3, 9, mais 2, 11. Isso aqui é o primeiro elemento da multiplicação invertida. Portanto, aqui é 11. Ora, esses dois resultados são suficientes para mostrar que o produto da matriz A pela matriz B é diferente do produto da matriz B pela matriz A. Não precisamos nem calcular o restante. Assim, os produtos A multiplicado por B e B multiplicado por A existem e são de mesma ordem. Aqui nós obteríamos matrizes de ordem 2 nas duas multiplicações. Mas, ainda assim, nem sempre A multiplicado por B é igual a B multiplicado por A. Esta foi a primeira observação. Vamos, então, para a segunda observação. Observação 2. Se A e B são matrizes tais que A multiplicado por B é igual a B multiplicado por A, as matrizes são ditas comutáveis. E, em caso contrário, nós dizemos que as matrizes não comutam. Finalmente, vamos ver a terceira e última observação. Observação 3. A implicação abaixo nem sempre é verdadeira para matrizes. E implicação é esta. A implicação nos diz que, se eu tenho uma matriz A multiplicado pela matriz B, e esse produto é a matriz nula, isto implica que A é a matriz nula ou B é a matriz nula. Nós vamos mostrar que, para o caso de matrizes, esta implicação não é verdadeira. Temos aqui duas matrizes, ambas matrizes de ordem 2, e que nós estamos aqui afirmando que esse produto é a matriz nula. E vemos claramente que essas matrizes não são nulas, o que contraria a nossa implicação. Vamos apenas agora mostrar que, de fato, esse produto nos dá uma matriz nula. Ok. Então, nós temos aqui a multiplicação. Nós vamos multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Fica, então, 2 multiplicado por 3, mais 3 multiplicado por 2 negativo. E agora, nós vamos multiplicar a segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Fica, portanto, 1 multiplicado por 3, mais 3 meios multiplicado por 2 negativo. Muito bem. E agora, nós vamos multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela segunda linha da
segunda matriz. Portanto, 2 multiplicado por 1 mais 3 multiplicado por 2/3 negativo. E, finalmente, nós vamos multiplicar a segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Ficamos, portanto, com 1 multiplicado por 1 mais 3 meios multiplicado por 2/3 negativo. Muito bem. Ora, 2 multiplicado por 3, 6. 3 multiplicado por 2 negativo, 6 negativo. E 6 mais negativo. E 6 negativo mais 6 positivo igual a 0, que nos dá, portanto, este elemento. Aqui, 2 multiplicado por 1, 2. 3 multiplicado por 2/3 negativo dá 2 negativo e, portanto, 2 negativo mais 2 positivo, 0. Aqui, 3 multiplicado por 1 mais 3 meios multiplicado por 2 negativo. 3 meios multiplicado por 2 negativo dá 3 negativo. E 3 negativo mais 3 positivo, obtemos aqui o elemento 0. Finalmente, 1 multiplicado por 1 mais 3 meios multiplicado por 2/3 negativo. Esse produto vai nos dar 1 negativo e 1 negativo mais 1 positivo, 0. Portanto, está mostrando aí que eu tenho duas matrizes cujo produto é a matriz nula e nenhuma das matrizes é nula, o que contraria, portanto, a implicação que não é verdadeira para o caso de matrizes, mas é verdadeira para o caso de números reais. Ou seja, se eu tenho dois números reais A, B, se AB é igual a 0, isso implica naturalmente que ou o número A é 0 ou o número B é 0. Ok. Com isto, nós encerramos a nossa quarta aula sobre a álgebra matricial e terceira aula sobre as operações com matrizes. Até a próxima aula, se Deus quiser.